Bom dia, estudantes e professores da Rede Municipal. Professora Sandra Duarte, hoje nós vamos começar o nosso dia falando sobre língua portuguesa. Pois é, nada melhor do que falar do nosso idioma, aprender um pouco mais sobre a língua que nós falamos, a língua que nós compartilhamos todos os dias. E o tema da nossa aula de hoje é concordância nominal. Pois bem, então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, vai destrinchar um pouco sobre esse assunto. E aí, bom, sejam bem-vindos, né? Nessa sexta-feira, é como a gente sempre fala, né? Sextou. Então, nesse clima de sexta-feira, a gente vai concordar nas coisas de hoje. Então, vamos lá. Antes da gente começar a aula em si, aí nós temos aqui, ó, a mãe, ou sei lá, acho que é a professora, né? Está convidando o menino para estudar e ele não está muito afim, não. Eu espero que hoje vocês estejam preparados, estejam afiados para começar a nossa aula de hoje. E aí, de que forma a gente pode assistir nossas aulas? Nós podemos assistir pela televisão, né? Tem os canais específicos. Nós temos através do celular com internet e mais tarde nós temos a reprise no YouTube. Então agora na TV é ao vivo e no YouTube nós vamos ter a reprise, tá bom? Celular você vai poder assistir de qualquer forma, ou ao vivo ou depois a reprise através do YouTube, certo? Quero aproveitar também a oportunidade para mandar um abraço para todo mundo em casa que está nos acompanhando, que está nos assistindo, em especial a família Santos Silva, Ana Elizabeth, Sônia, Edivaldo, até Daniel que está longe. Um abraço para vocês, muito obrigada pela presença, é sempre bom estar com os amigos e estar com a família, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar nossa aula de hoje contando uma pequena história. Então, vamos seguir aqui no slide. Olha só. Conversavam a girafa e a elefanta, muito animadas. E sabes do que falavam? Queriam festejar o aniversário do Senhor Leão e convidar todos os animais da selva. A pomba e o Senhor Mocho foram encarregadas de avisar toda a selva. No dia seguinte, com o sol radioso, puseram-se a trabalhar. Fizeram um grande bolo para que chegasse para todos. Formaram uma grande orquestra e deixaram tudo preparado. O macaquinho Titi ficou encarregado de ir chamar o leão e toda a sua família, que não sabiam de nada. Quando chegou, o leão ficou muito emocionado e feliz. Cantaram-lhe os parabéns e começou a festa, que durou uma semana inteira. Minha gente, vocês já imaginaram que festão que foi esse aí em homenagem ao leão? Pois é, uma festa imensa, uma semana de festa, e o legal é que tudo isso que começou com uma surpresa, né? Na verdade, o leão não esperava e, de repente, tudo aconteceu. E vocês aí, gostam de participar de festas? Alguém de vocês já teve uma festa surpresa, que foi surpresa de verdade, né? Porque às vezes as pessoas dizem, vou fazer uma surpresa e tal, e você acaba descobrindo no meio do caminho. Sempre tem aquela pessoa que vai e acaba contando, né, no meio da história. Mas aí, já aconteceu com vocês? Vocês já tiveram uma festa surpresa que foi aquela, nossa, né? E você se assustou? Pois é, com o leão foi assim e foi uma festa muito animada. Se você quiser compartilhar com a gente, pode compartilhar lá no chat também do YouTube, tá? Se você teve uma festa assim tão legal. Mas vamos começar o assunto. Então, a pergunta é, vamos concordar? E aí? O que é que você acha? Estou fazendo esse convite para vocês. Vamos concordar comigo? Então vamos concordar que hoje, em primeiro lugar, a nossa aula vai ser bem legal e vai ser bem participativa. Claro, depende da gente aqui, de mim e de vocês, tá? Então, a começar, o que significa a palavra concordar? Então, o que significa concordar no nosso dia a dia? E aí, quando a gente concorda com alguém, o que acontece nesse meio tempo? E aí, me responde, estou esperando a tua resposta. Será que você pensou da maneira correta? Vamos ver. Concordar é
estabelecer uma concordância, certo? Então, é harmonizar, é estar de acordo. Então, se você combina com uma pessoa determinada coisa, se vocês entraram em acordo, então vocês estão concordando, vocês estão realizando uma concordância entre vocês, tá? Isso é bem interessante. Então tem aí, ó, os exemplos, né? Quando você faz aquele Shegibá, né? Quando você faz aquele cumprimento agora, né, que a gente, por enquanto, na pandemia não pode fazer com a mão espalmada, a gente faz assim, eu com o cotovelo. Então você está combinando, ou quando você faz o legal, né? Dá o like em muitas situações. Então, quando você faz isso, essas são expressões de concordância, quer dizer, você está de acordo, você acha que isso tem a ver com o seu pensamento naquele momento, tá? Então, e quanto à concordância nominal, que é o título da nossa aula de hoje, né? O que podemos entender? Então, nós falamos na concordância no nosso dia a dia, né? Que é aquela questão que você está de acordo com a pessoa. E a concordância nominal em língua portuguesa? O que isso tem a ver com os nossos estudos? A gente vai descobrir isso agora. Tá? Então, a concordância nominal se refere ao substantivo, certo? Por isso que é ao nome. Lembra, substantivo se refere diretamente às palavras, aos nomes dos seres. Então, quando acontece, é o acordo entre os substantivos e seus modificadores, certo? Então, quais são os modificadores do substantivo? Artigo, pronome, numeral e adjetivo. Quanto ao gênero também, ele pode combinar, é o acordo entre eles, masculino ou feminino e um número, singular e plural, certo? Então, quando nós falamos em concordância nominal, nós estamos falando que o substantivo, no caso, o nome, ele vai concordar com o artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo, mas também ele vai combinar com o número. Isso significa se ele é singular ou se ele é plural. Através dos exemplos a gente vai entender um pouquinho melhor, tá? Vamos só lembrar uma coisa aqui. O que vem a ser os artigos? Artigos são aquelas palavras que acompanham os substantivos. Então, uma, uns, umas, a, os, as são artigos, certo? Pronomes são palavras que, no caso, substituem o nome para evitar repetições. Então, nós temos o exemplo, os pronomes, há vários tipos de pronomes pessoais, que são aqueles do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, vocês, elas, né? Então, todos esses são pronomes. E tem outros também. Numeral, o nome já está dizendo o que é. Adjetivos são características que você dá aos seres, certo? E aí, masculino e feminino, singular e plural já são coisas mais fáceis da gente entender. Então, olha só o esquema, né? Para a gente entender como é que acontece. Na concordância nominal, pelo que a gente pode observar aqui nesse quadro, então, o substantivo ele é o centro, ele é a palavra principal. Por isso que o nome chama concordância nominal. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, o substantivo é o principal, tá? Então, ele vai concordar diretamente com o pronome, com o artigo, com o adjetivo e com o numeral, tá? Por isso que chama dessa forma. Ele vai combinar com todos eles. Se não combinar, vai haver uma desarmonia no texto que você pretende fazer. Então, a comunicação ela vai ser falha. A concordância nominal ela é muito importante quando a gente vai, principalmente, se comunicar com o próximo. Seja através de texto ou seja através de a fala mesmo, né? A comunicação oral. Ou oral ou por escrita, essa concordância é de grande importância para a gente, tá? Vamos seguir aqui, ó. Vale lembrar, a concordância nominal ocorre com frequência entre o artigo, os substantivos e o adjetivo. A gente falou um pouquinho sobre isso antes,
Vamos retomando agora, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho alguns exemplos, olha agora. Casos de concordância. Então vamos ver aqui, preste atenção nessas frases. Primeira observação, em gênero, é o primeiro tipo de concordância que nós temos aí. Então o gênero do substantivo é masculino e feminino, tá? Como ele está dizendo aí, aponta a flexão em masculino e feminino. Outro caso de concordância é em número, aponta a flexão em singular e plural. E outra concordância é em pessoa, aponta a flexão em primeira, segunda ou terceira pessoa, tá? Vamos ver alguns exemplos. Aprendendo brincando. Pare e pense. Vamos ver aqui, ó. Qual palavra completa cada frase? Então tem o primeiro exemplo aí. A chegou cedo da escola. Que palavra vai completar melhor essa frase? Qual a palavra mais adequada, de acordo com a língua portuguesa, para completar essa frase corretamente? A, menino chegou cedo da escola, ou a menina chegou cedo da escola? E aí, gente, vamos pensar. Qual seria a forma adequada de preencher essa frase, de acordo com a língua portuguesa? Vamos lá? Vamos pensar? Eu acho que você acertou. Vamos ver? A resposta é a menina, certo? Porque, como eu falei antes, olha só, aí a concordância é de gênero. O feminino com o feminino, o masculino com o masculino. Eu vou voltar aqui a frase para a gente lembrar, olha só. A menina, olha, que tem um artigo A aí na frente, né? Então, esse A, logicamente, você vai ligar, você vai entender que é a menina, não é isso? Então, o artigo concordando com o nome, nesse caso. Aí a gente vai ver o outro exemplo agora. Olha só. O de João é de madeira. Então, seria o carro de João é de madeira ou o pipa de João é de madeira. E aí? Qual a palavra que melhor completa essa oração aí? Ó, o carro de João é de madeira ou o pipa de João é de madeira. E aí, o que vocês acham? Veja bem, olha o artigo que está no começo da frase. Lembra que eu falei sobre os artigos? O, a, os, as, uma, uns e umas. Então, o vai se referir a quem? Carro ou pipa? Vamos ver se você acertou? O carro. Então, olha aí, o carro de João é de madeira, certo? Você não pode dizer o pipa de João é de madeira, porque pipa é uma palavra é uma palavra feminina, certo? Ela se refere, a gente só pode usar na frente dela um artigo que está no feminino, não no masculino, tá bom? Então, o carro de João é de madeira. É um assunto simples. Se a gente prestar atenção, a gente consegue responder, tá? Porque é uma questão de lógica. Então vamos ver esse outro exemplo agora. Os estão guardados na sacola. Veja, então, os bonecos estão guardados na sacola. Você costuma falar assim? Ou você fala, os bonecos estão guardados na sacola? E aí, gente, qual seria a resposta correta dessa nossa oração? Com que palavra nós completaríamos? Os bonecos estão guardados na sacola ou os bonecos ou os bonecos? E aí? Pensa um pouquinho. Veja, nesse caso aí, o artigo, ele é masculino, mas ele tem outra característica. Ele está no plural. O número é no plural. Certo? Ele não está falando no singular. Nas outras orações nós vimos frases que estão no singular. Essa agora está no plural. É uma questão de variação de número, tá? Não é aquela coisa, você só é plural acima de 5. Muita gente fala isso, né? Então você vai comprar um pão, aí tem gente que diz assim, 1 pão, 2 pão, 3 pão, 4 pão, 5 pães. Não é assim não. Essa lógica aí não está correta. Você fala 1 pão,
A partir de 1 já é plural, já mudou o número. Então, 2 pães, 3 pães, 4 pães e 5 pães, tá? A gente tem que usar dessa lógica aí. Mas aí, qual será a resposta da oração? Vamos ver? Os bonecos ou os bonecos? Vamos ver? Ah, os bonecos, você acertou. Eu sabia que ia acertar. Parabéns. Então, vê, ela concordou o masculino, que são os bonecos, né? E combinou um número que está no plural. Não esquece de fazer isso. A concordância sempre vai acontecer. Plural com plural, feminino com feminino, masculino, masculino e singular com singular. Essa é a regra da língua portuguesa, tá bom? Existem diferentes casos de concordância nominal. Então, nós vamos ver alguns exemplos de concordância nominal agora. Outros exemplos, né? A gente fez meio que um exercício, agora a gente vai ver. Com pronomes pessoais. Então, tem aqui alguns exemplos, olha só. Ele é brincalhão. Então, veja que a palavra aí, no caso, brincalhão, ele varia de acordo com, no caso não é o artigo, com o pronome que está na sua frente. Então, ele é brincalhão, ela é brincalhona. Eu não posso jamais dizer ela é brincalhão ou ele é brincalhona. Aí vai estar errada a concordância, certo? Olha o plural agora. Eles são brincalhões. Elas são brincalhonas. Então, sempre vai concordar aí a questão do número com se é plural, vai para o plural. Se é singular, fica no singular. Se é feminino, é tudo no feminino. Se é masculino, vai tudo no masculino. Essa é a regra, como fala, né? A regra é clara, não tem dúvida. Um vai combinar sempre com o outro, certo? Na língua portuguesa precisa haver essa concordância. Eu não posso jamais chegar assim, só, eles foi para o cinema. Não posso falar dessa forma que está errado. O correto é dizer, eles foram, ou ele foi, se você refere a uma pessoa somente, tá bom? Com adjetivos. Olha, lembrando, os adjetivos são características que nós damos aos substantivos, tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos desses adjetivos. A aluna simpática. Veja bem, simpática é uma característica da estudante, né? No caso, da aluna. Então, isso é um adjetivo. Como a palavra simpática, a palavra aluna, ou significando estudante, é uma palavra que está no feminino, veja bem. Então, o adjetivo, a característica que eu vou dar para ela, tem que combinar com ela. Eu não posso jamais dizer a aluna simpático, tá? É uma concordância que estaria errada. Por quê? Se tudo está no feminino, se o substantivo, no caso, que é aluna, ou no caso, estudante, também poderia ser, então ele vai combinar, o adjetivo que vai vir depois, ele precisa combinar com esse outro, tá? Vamos ver outro exemplo aqui. O aluno simpático, ou o estudante simpático, certo? Então, essa palavra aí, aluno, ela está no masculino e ela está no singular, percebe? Olha aí o que acontece. Então, se ele está no masculino e no singular, a característica dele, que está logo aqui juntinho, ó, simpático, está aqui do lado. Então, se tem simpático, então ele vai combinar com o substantivo que veio antes dele. Eu não poderia dizer o aluno simpática. Eu não posso confundir as duas coisas, tá? Essa é a regra com os adjetivos, com as qualidades, as características. Com os artigos. Olha que imagem bonitinha. A gata de Maria fugiu, certo? Então, nós temos aí um exemplo. A gata de Maria fugiu. E o gato de Maria fugiu. O e a são artigos. Então, o substantivo que vem logo depois deles precisa combinar com eles diretamente. Então, se eu digo, a gata é a forma correta, né? A gata de Maria fugiu. Eu não posso dizer o gata e nem posso dizer a gato, tá?
Estaria errada essa combinação. Aí está correto. O gato de Maria fugiu e a gata de Maria fugiu. Sempre combinando com os artigos. É a questão da concordância, né? Então, lembrando, para a gente não esquecer jamais, tá? Regra geral, o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome concordam em gênero e número com o substantivo. Então, essa é a regra, ó. As palavras que estiverem próximas ao substantivo, logicamente elas vão combinar com ele. Essa é a regra. Elas precisam combinar, concordar para a gente estabelecer uma comunicação adequada, né? Para que seja uma comunicação eficiente. Você já imaginou se a gente fosse conversar com uma pessoa e saísse misturando tudo? Singular com plural, feminino com masculino. Ia ser uma confusão danada, né? Então, para não acontecer isso, a gente precisa fazer a concordância, falar de forma adequada, de forma correta. Isso é muito importante. Como fala, a regra é clara, a gente repete sempre essa frase, né? Hoje, nós estudamos a concordância nominal, certo? Então, aí fica um conselho para a gente. Fiquem bem ligadinhos no assunto que aprendemos em nossa aula de hoje. Então, como eu falei, não existe dificuldade nessas coisas que nós estudamos. É somente ter um pouquinho de atenção. Às vezes, gente, é normal. A gente tende a cometer pequenos deslizes no nosso dia a dia, né? Principalmente em relação ao número do substantivo. Então, por exemplo, como eu falei antes, né? Você vai numa padaria, você vai num mercado, e aí você diz, eu quero 3 pão. Porque é o hábito que a gente tem de falar, mas não é a forma correta. A gente precisa estar bastante atento a esses detalhes. Como eu falei antes, para que a comunicação seja eficaz, para que ela aconteça de forma agradável, para que ninguém se confunda com a mensagem que você quer passar, você precisa ir adequando o seu vocabulário, né? Por isso que a gente está aqui nessas aulas digitais, por isso que você está na escola também, né? E a gente trabalha junto nesse processo. Enquanto a gente faz um reforço aqui sobre essas aulas que você estuda lá, a professora também vai, e aí a gente vai trabalhando em conjunto, esse é o objetivo, tá certo? Não esquece disso. Então nós temos agora o nosso desafio, o desafio de hoje. É bem legal. Lembra que na aula passada a gente conversou um pouco sobre a questão das adivinhações? A gente fez uma viagem lá no passado em relação às adivinhações. Nós vimos que antes era um teste, né, de sabedoria, de inteligência, quando as pessoas elas faziam as adivinhações umas para as outras. E nós vimos também que a adivinhação é um gênero textual, é uma forma de texto também, né? E sendo um texto, claro, ela precisa haver uma concordância entre os elementos desse texto. Então, se ele é um texto que tem artigos, se ele é um texto que tem pronomes, se ele é um texto que está no masculino ou no feminino, se ele tem singular ou se ele é no plural, a gente precisa estar bastante atento a isso. Lembra que a gente falou na aula passada também que quando você vai organizar um texto, seja ele qual for, você precisa estar atento a alguns detalhes. Por exemplo, a quem você vai organizar esse texto, para quem você vai enviar. No caso das adivinhações não é diferente. Você precisa saber, antes de organizar o texto, para quem você vai mandar esse texto, qual a mensagem que você quer passar, será que a pessoa vai entender isso que você falou? E uma das formas de a gente fazer isso é realizando a concordância nominal das palavras, tá? Lembrando sempre, substantivos são as palavras que dão nome aos seres. E quando a gente fala em concordância nominal, nós estamos falando em concordância que deve acontecer com os substantivos. Exatamente isso que você está respondendo aí, tá bom? Então, fiquem atentos toda vez que a gente vai conversar com alguém para não acontecer
deslizes tão grandes, né? E devagarinho a gente vai consertando, a gente vai corrigindo e vai chegando aonde se deseja, né? Com a aprendizagem. Vou contar um segredo para vocês. Quando eu era criança, eu estava começando a estudar, eu também cometia muitos deslizes e eu tinha um pouquinho de vergonha de falar da maneira correta. Mas com o passar do tempo, eu fui estudando, eu fui reconhecendo que a nossa língua é rica, que é muito bonita, então eu resolvi a não ter mais vergonha, né? Vencer essa vergonha e começar a falar corretamente. Errado, e não é legal você falar errado sabendo a forma correta. Mas vamos ver o nosso desafio qual é. Vamos ver aqui no slide, olha só. Escolha 2 ou 3 adivinhas, certo? E circule as palavras que estão em concordância nominal. Então, você já não precisa fazer texto nenhum, a gente já fez o texto das adivinhações na aula passada. Agora você vai escolher uma que já existe, pode criar também, não tem problema. Você vai procurar uma adivinhação e aí, nessa adivinhação, você vai circular as palavras que estão em concordância nominal. O que é que combina aí? Será o artigo com a palavra, com o substantivo? Será um pronome que apareceu ali? Ou será outra coisa? Será que eles estão no plural, quer dizer, indica mais de um? Ou será que eles estão no singular? E aí, é feminino ou é masculino? O que é que está combinando aí nessa adivinha que você encontrou, tá? Então, gente, no mais, quero agradecer a presença de vocês, a participação, tá? É muito bom a gente estar junto, é uma forma da gente estar junto mesmo à distância, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Desejo para vocês aqui de língua portuguesa, né? Daqui a pouco eu volto, mas eu desejo para vocês em língua portuguesa um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um excelente final de semana para vocês, tá? Lembrando que segunda-feira não tem aula na sua escola, mas aqui para as aulas digitais nós vamos estar na TV também, dando essas aulas aqui para vocês, esclarecendo suas dúvidas. E com certeza são aulas bem legais. Não perde, participa com a gente, manda seu recadinho e é isso aí. Beijão, até a próxima!